Bom, então bora dar continuidade à nossa leitura comentada do livro Intervencionismo, capítulo 5 dessa vez, abordando corporativismo e sindicalismo. Roda a vinheta. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, meu nome é Caio, para quem não viu ainda a intro. Este é um canal de viés auto-libertário, falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. E o vídeo de hoje, como eu adiantei, é a leitura comentada do capítulo 5. Talvez eu tenha cometido um erro e falado que a parte anterior era o capítulo 5, mas na verdade era o capítulo 4, então eu errei nisso. Estava errado no título do vídeo, eu corrigi. Falando nisso, é uma leitura comentada. Se esse é seu primeiro vídeo no canal, eu recomendo fortemente que você volte lá na playlist para facilitar. Ela está aqui na descrição, junto com os links para download e compra do livro, se você assim quiser. Baixa no site do Instituto Rockwell ou compra no site da Amazon. E aí, recomendo que você volte lá porque esse capítulo basicamente é quase que já caminhando para o final do vídeo, do livro, né? Tem o capítulo 6, o capítulo 7 e o capítulo 8. Então, mais ou menos a metade do livro, metade final, né? Aqui em termos do que falta, né? Isso aqui de conteúdo. Então, toda essa parte aqui já foi. Então, se você chegou aqui, vai lá, assiste a playlist certinho, bonitinho, tá todos os vídeos lá organizados, todos na ordem. E aí depois você volta aqui para poder acompanhar. Se você já está acompanhando a série regularmente, obrigado. Se inscreve no canal caso você esteja acompanhando e não esteja inscrito, é muito importante. Séries de leitura comentada são vídeos que dão mais trabalho, precisa primeiro adquirir o livro, né, também. E tendem a ter um pouco menos de views, mas é um projeto que é necessário, é importante fazer, é uma coisa mais de longo prazo do que propriamente para curto prazo. Então, se inscreve aí se você ainda não se inscreveu, divulga para mais pessoas também. Eu acredito que ninguém tenha falado desse livro ainda no YouTube, assim, tipo uma leitura comentada de todos os pontos dele, então talvez eu esteja fazendo algo inédito. Se eu não estou, é realmente uma ignorância minha de não ter visto a pessoa falar sobre isso, né? Segue o canal também nas outras redes sociais, isso é muito importante, ajuda a engajar o canal nas outras plataformas, e você também fica sabendo quando saem os vídeos, porque essa semana basicamente eu vou dar uma rushada para terminar essa leitura comentada, né? E já iniciar o próximo projeto aí do canal. Também, se você puder ajudar o canal financeiramente, peço encarecidamente que você o faça através dos meios disponíveis, que são doações de Bitcoin, Bitcoin Lite ou Nano. Estão na descrição os meios de criptomoeda. Ou você também pode ajudar o canal diretamente através do Pix, que é o contato.libertario013@gmail.com. Assim você ajuda a manter o canal funcionando e também ajuda a comprar novos livros para que novas leituras comentadas saiam, se você gosta desse tipo de conteúdo. Mas, sem mais delongas, vamos lá para a parte da leitura comentada, que é corporativismo e sindicalismo. Então, vamos lá. Tópico 1, corporativismo. O corporativismo é um programa, não é uma realidade. E aí, o que o Mises coloca como corporativismo? Vamos lá. Corporativismo é o nome dado à forma especificadamente italiana da organização econômica proposta durante o governo de Benito Mussolini. Em italiano, economia corporativa. Em alemão, Steindeistata. Acho que é assim que se pronuncia. Enfim, não sou muito bom com alemão. Ainda estou estudando. O corporativismo pretendia que cada setor de atividade ou guilda tivesse completa autonomia e autoridade para determinar suas regras, salários, horários, produção, etc. Decisões que afetassem outros setores de produção deveriam ser harmonizadas arbitrariamente entre guildas ou por uma determinação do governo. Tal sistema é irrealizável e, portanto, nunca foi implementado. Para maiores detalhes, ver Ação Humana, segunda e quarta edições, página 816 a página 820. Veja também outras referências aqui estão dando. Graves Jr., Mises Made Easier, um glossário para Ação Humana de Mises, estou traduzindo aqui na tradução livre. Dobbs Ferry, Free Market Books, 1974. Na segunda edição publicada pelo Instituto Liberal do Ação Humana, ver as páginas 821 e 825, nota da tradução aqui. Na edição lançada pelo Instituto Mises Brasil, ver as páginas 901 a 926, nota da edição aqui. Então tem uma nota do tradutor e uma nota da edição.
Algum dia, quando eu terminar a leitura comentada do Ação Humana, eu falarei sobre isso com mais detalhes. Sim, eu tenho um projeto de leitura comentada do Ação Humana que eventualmente um dia vai voltar. Mas vamos lá, aqui é a leitura comentada do intervencionismo. Convém, de saída, deixar isso claro para evitar mal-entendidos. Em nenhum lugar se tentou traduzir esse programa em realidade. Mesmo na Itália, apesar de toda a propaganda feita, o Estado corporativo não chegou realmente a ser implantado. As diferentes ideologias políticas e econômicas têm sido caracterizadas como típicas de certos países. As ideias ocidentais têm suposta diferença entre a mentalidade latina e a mentalidade teutônica. Particularmente na Rússia e na Alemanha, fala-se da missão do povo eleito para governar o mundo e conduzi-lo à salvação. Em vista dessas tendências, é necessário enfatizar que todas as ideias políticas e econômicas que hoje predominam no mundo foram inicialmente concebidas por pensadores ingleses, escoceses e franceses. De novo, eu sempre vou deixar isso aqui como contexto histórico. Quando o Mises fala mentalidade latina e mentalidade teutônica, particularmente na Rússia e na Alemanha, isso quer dizer da questão da Alemanha, da questão do que estava acontecendo na Alemanha quando ele escreve esse livro na década de 40. O que estava acontecendo na Alemanha? O tiozinho do bigode estava dominando a Alemanha. O que estava acontecendo na Rússia? O outro tiozinho do bigode estava dominando a Rússia. Então, entendam isso. Os alemães e os russos não deram a mínima contribuição para a formação do socialismo. As ideias socialistas que hoje vigoram na Alemanha e na Rússia, de novo, década de 40, tinha socialismo nos dois lugares, são oriundas do Ocidente, da mesma forma que muitas das ideias que hoje alemães e russos estigmatizam como ocidentais. O mesmo ocorre em relação ao corporativismo. Ele deriva do socialismo de guildas inglês, e é preciso examinar os textos desse hoje quase desconhecido movimento para se compreender as ideias básicas do corporativismo. Os livros, os programas partidários e outros comentários relativos ao Estado corporativo publicado na Itália, na Áustria e em Portugal são falhos na enunciação de conceitos e imprecisos em suas formulações e postulados. Evitam analisar as questões verdadeiras, recorrendo largamente a slogans populares. Os ingleses, que defendiam o socialismo de guildas, foram mais claros ao apresentar o seu programa, e Sidney Webb e Beatrice Webb, Sidney de 1859 a 1947, período que ele viveu, e Beatrice Webb de 1858 a 1943, nos legaram uma enunciação completa dos objetivos e da operação do sistema. Bom, nota de rodapé 2 aqui, ver Sidney e Beatrice Webb, a Constitution for the Socialist Commonwealth of Great Britain. É uma constituição pelo socialismo de economia comum, de economia compartilhada da grande Inglaterra, né? Vamos lá, seguindo aqui. Na utopia corporativista, o mercado é substituído pela interação daquilo que os italianos denominam corporação, isto é, organizações que compulsoriamente agregavam todas as pessoas envolvidas com certo tipo de atividade. Tudo o que fosse concernente apenas a essa atividade, ou seja, os negócios internos de cada corporação, era tratado e resolvido pela própria corporação, sem a interferência do Estado ou das pessoas que não pertencem à corporação. Nota 3. A isso os Webb denominavam o direito de autodeterminação de cada categoria. Se esse nome Sidney e Beatrice Webb estão parecendo familiares para você, eles são fundadores do que é chamado da Fabian Society, a Sociedade Fabianista. Isso aqui, tá, é basicamente o PSDB, tanto o PSDB Sênior, né, que é o PSDB Tucano, quanto o PSDB Kids, que é o PSDB que vai surgir aí nos próximos dias, que é o partido do MBL lá. Que no momento que eu tô gravando isso, o MBL tá pleiteando virar um partido, que basicamente vai ser o PSDB Kids. Então isso aqui é basicamente, sei lá, galera da economia de Unicamp, o FHC, o PSDB clássico, né? Aquele PSDB da estratégia das tesouras, que fazia uma falsa oposição ao PT, enfim. Só para dar um contexto político aqui do Brasil para vocês entenderem. Inclusive, quando o Hayek se alia, um contexto histórico, quando o Hayek se alia com essa galera, já no final ali da vida dele, é numa reunião da Monty Pelerin Society que o Mises ele chama o Hayek e o Friedman de a bunch of socialists, né? Que tem a Fabian Society, Monty Pelerin Society acabou sendo uma consequência da outra. Então, só para dar um contexto histórico. Então vamos seguir aqui com as palavras do Mises.
Tudo que fosse concernente a apenas essa atividade, ou seja, o negócio interno de cada corporação, era tratado e resolvido pela própria corporação, sem a interferência do Estado ou de pessoas que não pertencem a essa corporação. Nota de rodapé 3, a isso os web denominavam o direito de autodeterminação de cada categoria. As relações entre as diferentes corporações seriam reguladas segundo negociações entre elas ou por uma junta de representantes de todas as corporações. O Estado, isso é, o parlamento eleito pelo povo, e o governo por ele escolhido só deveriam intervir se as corporações não conseguissem chegar a um acordo. Ao elaborar os seus planos para a implantação de um sistema de guildas, os socialistas ingleses tinham em mente o padrão inglês de governo local e sua relação com o governo central. Propunham um autogoverno para cada setor de atividade econômica. Assim como os municípios e as cidades cuidam de seus problemas locais, cada setor de produção administraria suas questões internas no contexto de um organismo social mais amplo. Mas numa sociedade baseada na divisão do trabalho, não existem problemas internos de setores específicos que afetem apenas os que são ligados a esses setores, sem afetar também os outros cidadãos. É do interesse de todos que cada negócio, empresa ou fábrica seja dirigido da forma mais eficiente possível. Todo desperdício de material e mão de obra em qualquer atividade econômica tem reflexo sobre cada cidadão individualmente. Não se pode deixar que a decisão quanto ao método de produção a ser empregado e quanto ao tipo e a quantidade de produto a ser produzido seja tomada apenas por aqueles que estejam engajados em determinado setor de atividade, porque tais decisões dizem respeito a todos, e não apenas aos membros daquela profissão, daquela guilda ou daquela corporação. O empresário, numa sociedade capitalista, embora tenha um comando sobre o seu negócio, está sujeito à lei de mercado. Se quiser ter lucros e evitar prejuízos, terá que atender aos desejos dos consumidores da melhor maneira possível. A organização da atividade econômica sob a forma de corporações, não tendo que temer a competição e tendo o poder de regular os seus problemas internos como melhor lhes conviesse, faria que o consumidor passasse soberano a um mero vassalo. O que isso quer dizer? Esse parágrafo longo aqui. O Mises está colocando que não tem como você aplicar isso porque a economia ela é interdependente. Porque, digamos, você tem um setor, vamos dar um exemplo aqui. Você tem um setor que produz carros. Então, o problema dos carros vai ser gerido só pela guilda aí que produz carros. Digamos, sejam 4 corporações ali. Corporação A, B, C e D. Mas, assim, digamos que o problema seja de natureza de que está com um problema de falta de aço para produzir carro. Mas beleza, carro pode ser produzido com aço, mas também, sei lá, caminhão, por exemplo. E aí, vai ter uma briga entre a corporação que produz caminhão e a corporação que produz carro? Ou, sei lá, aço pode ser usado para produzir, sei lá, uma outra coisa muito específica. Por exemplo, produzir aço para construção civil. E aí, vai ter essa briga? Então você vai defender que realmente tem como a corporação de carro resolver o problema interno ali sem afetar a corporação de caminhões, sem afetar a corporação de construção civil? Não tem como. É basicamente isso que o Mises está querendo colocar aqui. Se você faz isso, você tira o poder do cliente de ser soberano e ele vira um vassalo. Ele conclui brilhantemente aqui o argumento. Mas vamos lá. A maioria dos defensores do Estado corporativo não quer eliminar os empresários e os proprietários dos meios de produção. Pretende que a organização de todos os indivíduos envolvidos em determinada atividade econômica seja feita através da corporação. As disputas entre o empresário, os proprietários do capital investido e os trabalhadores, sobre a destinação a ser dada ao lucro e a sua distribuição entre esses grupos seriam, na opinião desses defensores do Estado corporativo, uma questão meramente interna a ser decidida autonomamente dentro dessa corporação, sem interferência de intrusos. Todavia, nunca chegaram a explicar como isso poderia ser feito. Se os empresários, os capitalistas e os trabalhadores formarem grupos distintos dentro da corporação, e se as negociações forem feitas entre esses grupos, só poderá haver acordo se os empresários e os capitalistas voluntariamente renunciarem aos seus direitos. Se, entretanto, as decisões forem, direta ou indiretamente, tomadas com base no voto de todos os membros, cada indivíduo tendo direito a um voto, os trabalhadores, sendo mais numerosos, derrotariam os empresários e os capitalistas, fazendo com que suas reivindicações fossem atendidas. O corporativismo, nessa hipótese, transformar-se-ia, na verdade, em sindicalismo. Saiu. Palavra difícil. Nota de rodapé 4. Sindicalismo é um movimento que defende a transferência das ações de propriedade dos empresários e dos capitalistas para os trabalhadores, para que o negócio passe a pertencer e a ser operado por eles. Seu grito de guerra é a estrada para os ferroviários e as minas para os mineiros. Para maiores esclarecimentos, ver Ação Humana, páginas 814 e 16. Vamos lá. Seguindo aqui.
O mesmo se aplica aos problemas das diferenças salariais. Se essa difícil questão tiver que ser decidida por uma votação em que votem todos os que trabalham na mesma atividade econômica, o resultado, muito provavelmente, será que todos tenham o mesmo salário, independentemente da função que cada um desempenha. Para poder pagar as suas contas e ter algo mais para distribuir, a corporação precisa, antes de tudo, vender os seus produtos. A corporação ocupa no mercado a posição de único produtor e vendedor dos bens de suas linhas de produção. Não tem que temer a competição de outros produtores, porque detém exclusividade nesse tipo de produção. Teríamos, portanto, uma sociedade de monopolistas. Isso não significa que todas as corporações pudessem cobrar preços monopolistas, mas muitas delas o poderiam, oferindo assim lucros monopolistas em maior ou menor escala. A organização corporativa da sociedade daria, portanto, enseja que certos setores da atividade econômica e a que neles trabalham tivessem uma vantagem especial. Algumas indústrias poderiam, pela redução de sua produção, aumentar consideravelmente suas receitas, de forma que os que dela participassem tivessem uma parcela relativamente maior do consumo total da sociedade. Algumas indústrias poderiam até conseguir que seus membros tivessem um aumento em termos absolutos de sua parcela de consumo, apesar de ter havido uma diminuição da produção total. Isso é suficiente para demonstrar as deficiências do corporativismo. As corporações não teriam o necessário incentivo para tornar suas produções tão eficientes quanto possível. Estariam mais interessadas em reduzir sua produção a fim de poder exercer preços monopolistas. Conforme seja a demanda, os que estiverem engajados num setor da atividade serão mais beneficiados do que outros. Quanto maior e mais urgente for a demanda por seus produtos, mais fortalecida ficará a corporação. A intensidade da demanda fará que seja possível para algumas corporações restringir sua produção e ainda assim aumentar seu lucro total. As indústrias que produzem bens vitais, no estrito sentido da palavra, acabariam por ter um ilimitado poder despótico. É difícil imaginar que tal sistema possa vir a ser implantado. Todas as propostas em favor de um sistema corporativo prevêem a intervenção do Estado, pelo menos no caso de não se conseguir chegar a um acordo em temas que envolvam alguma ou todas as corporações. Nota de rodapé 5, conforme discurso de Mussolini no Senado italiano, em 13 de janeiro de 1934. Os preços a serem cobrados pelas corporações seriam certamente um desses temas. Não se pode pretender que as corporações estivessem sempre de acordo em relação aos preços a serem cobrados. Se o Estado tiver de intervir, tiver que fixar preços, o sistema será perdido seu caráter corporativo, tornando-se um sistema socialista ou intervencionista, na verdade. Mas não é só por isso que não se pode fazer com que o sistema corporativo funcione. O sistema torna impossível que se façam mudanças nos processos de produção se houver uma mudança na demanda ou se novos métodos de produção forem introduzidos. Terá que haver um deslocamento de capital e mão de obra de um setor de atividade para outro. Essas questões ultrapassam os limites de uma única corporação. Uma autoridade que esteja acima das corporações terá que intervir, e essa autoridade só pode ser o Estado. Porém, se é o Estado que decide quanto capital e mão de obra devem ser empregados por cada corporação, o sistema deixa de ser corporativo e passa a ser um sistema inteiramente estatal. Algumas considerações aqui sobre essa questão, tá? Quando a Mises fala em monopólio, vale colocar a definição do Rothbard de monopólio, que não é exclusivo produtor de algo. Na verdade, não é protetor, é produtor. Que é como as pessoas colocam na maior parte das vezes como a definição de monopólio. O importante aqui é entender que a verdadeira definição de monopólio é concessão de privilégio estatal. Se você tem um Estado corporativista e as corporações conseguem fazer leis de forma que elas consigam manter esse monopólio para si, ou seja, elas consigam defender esse preço monopolista, essa produção monopolista, então você tem de fato um monopólio. Porque se você não tem leis e regulações que protejam essas corporações e alguma corporação que faça parte alguma empresa que faça parte desse grupo de corporações, ou simplesmente se tem a liberdade econômica para que uma empresa surja e quebre essa corporação, no sentido de quebrar esse monopólio, então você não tem um monopólio em primeiro lugar. Então elas não têm preço monopolista nem condições de trabalho monopolistas. Isso é importante se entender, tá? Mas só colocando essa nota aí. Vamos para o tópico 2, que é o último tópico, é bem curtinho, vai da página 211 até 214 só, então o vídeo caminha já para o seu final. Tópico 2, sindicalismo. O corporativismo ou o sistema de guildas acaba, assim, se transformando em sindicalismo. Os trabalhadores de cada setor de atividade passam a controlar os meios de produção
e a decidir o que deve ser produzido. Pouco importa se, nessa nova ordem, vier a ser atribuída uma posição especial aos ex-empresários e ex-capitalistas. Eles não são mais empresários e capitalistas no sentido com que essas palavras são usadas numa economia de mercado. Passam a ser apenas cidadãos que têm o privilégio de decidir sobre questões gerenciais e sobre a distribuição de renda oferida. Porém, a função social que eles exerciam na economia de mercado passa a ser exercida pela corporação como um todo, mesmo que, na corporação, apenas os ex-empresários e ex-capitalistas tivessem o direito de tomar decisões e recebessem a maior parcela da renda, ainda assim o sistema continuaria a ser sindicalismo. A característica econômica do sindicalismo não reside no fato de os sindicalizados receberem a mesma renda ou serem consultados em questões de política comercial. Essencial é o fato que os indivíduos e os meios de produção são rigidamente vinculados a setores específicos, de tal forma que nenhum trabalhador e nenhum fator de produção possa ser deslocado de um setor para o outro. Não importa se o slogan os moinhos para os moleiros, as impressoras para os gráficos, devam ser interpretados como se as palavras moleiros e gráficos incluíssem também os ex-proprietários dos moinhos e das impressoras, e se esses ex-empresários e ex-proprietários fossem dados uma posição privilegiada. O que importa é que a economia de mercado, na qual os proprietários dos meios de produção e os empresários, assim como os trabalhadores, dependem das decisões dos consumidores, está sendo substituída por um sistema no qual a produção deixa de ser determinada pela demanda dos consumidores e passa a ser decidida apenas pelos produtores. O cozinheiro é quem passa a decidir o que e quanto o indivíduo irá comer. Como só um cozinheiro tem o direito de preparar comida, quem não estiver disposto a comer o que ele preparou terá de morrer de fome. Tal sistema só poderia ter algum significado se a distribuição do capital e mão de obra dentre os diversos setores de produção correspondesse aproximadamente às condições da demanda e se, ainda, essa situação se mantivesse inalterada. Mas as coisas estão sempre mudando e cada mudança faria com que fosse cada vez pior o funcionamento de um sistema dessa natureza. Só que é importante entender, tá, quando o Mises fala dessa mudança, porque é um tópico que, às vezes, muita gente, quando faz análise de mercado, principalmente galera esquerdista, ignora completamente que o mercado ele não é uma foto estática. Se ele bater uma foto do mercado, é assim que ele vai ficar para sempre. Não. A demanda das pessoas mudam, fatores de produção podem se tornar mais ou menos escassos, então não tem como você manter tudo ali naquele equilíbrio. A galera faz o gráfico ali, né, que é oferta e demanda, aí, tipo, o gráfico cruza aqui é tipo o meio, né, e aí fica estático ali o tempo todo. Não, a coisa vai mover para cá, o outro lado vai mover para cá, enfim, vai mudando. Então o mercado não é estático, ele é dinâmico, porque o mercado é feito por pessoas, em última análise. Quando a gente fala, o que é o mercado? O mercado é basicamente uma rede de interação entre indivíduos, e indivíduos eles mudam suas preferências, suas ideias, no sentido do que eles querem consumir, né? Ao longo do tempo, eles não vão querer consumir a mesma coisa. Por exemplo, se eu chegar para você e te dar um prato de comida, e você está com fome, você vai querer aquela comida. Mas se eu te dar um segundo prato de comida, pode ser que você não esteja lá muito afim de comer aquele segundo prato de comida. Então a demanda por comida, no caso, caiu para você. Então a sua preferência mudou. Agora, sei lá, você quer uma bebida para poder tomar depois que você comeu. Então, sei lá, um refrigerante, uma cerveja, uma garrafa d'água, uma garrafa de água tônica, enfim. Basicamente isso, entendeu? Mas vamos lá, vamos seguir com as palavras do Mises aqui. É sintomático que a falta de perspectiva decorrente de sua posição no processo produtivo tenha levado os trabalhadores a acreditar no postulado sindicalista, segundo o qual os trabalhadores deveriam ser os proprietários dos meios de produção. Isso porque é natural que considerem a loja, o escritório e a fábrica onde diariamente executam suas tarefas como instituições permanentes. Não chega a perceber que a atividade econômica está sujeita às constantes mudanças. Não sabe se a empresa onde trabalha está tendo lucro ou não. Se soubessem, os empregados das empresas de estradas de ferro estão operando com prejuízo não estariam pleiteando as estradas de ferro para os ferroviários. Os trabalhadores geralmente acreditam que só o seu trabalho merece ser recompensado e que os empresários capitalistas são meros parasitas. Isso pode ser uma explicação psicológica para a origem e aceitação das ideias sindicalistas, mas não significa que o sindicalismo possa funcionar na prática. O sistema sindicalista e corporativista partem do pressuposto que as condições da produção vigentes permanecerão inalteradas. Caso essa pressuposição fosse correta, não haveria mudança na alocação do capital e da mão de obra. E para que tais mudanças pudessem ocorrer, as decisões teriam de ser tomadas por uma autoridade que estivesse acima da corporação e do sindicato. Por essa razão, jamais um economista respeitável se atreveu a defender a ideia sindicalista como uma solução satisfatória para os problemas da cooperação social. O sindicalismo revolucionário de
George Soros, 1847-1922, é George Soros, tá? Não é George Soros. É George, né, com um S no final e EL no final. George Soros foi um pensador político francês. Nota aqui. E dos partidários da Action Directe não tem nada a ver com o programa social do sindicalismo. A proposta sindicalista de Soros era uma mera tática, cujo objetivo final era a implantação do socialismo. O socialismo de guildas inglês floresceu por um breve período e depois desapareceu quase completamente. Seus próprios proponentes o abandonaram, obviamente por terem percebido as contradições que lhes são inerentes. A ideia corporativa ainda exerce, nos dias de hoje, um papel de relativa importância nos textos e discursos dos políticos, embora nenhum país tenha se aventurado a implantá-la. Na Itália fascista, onde o corporativismo é enfaticamente exaltado, é o governo que impõe sua vontade sobre toda atividade econômica. Na Itália corporativa, não há espaço para a existência de corporações autônomas. Hoje em dia, há uma tendência generalizada a atribuir o termo corporação a certas instituições, entidades que prestam serviço de consultoria ao governo ou cartéis criados e mantidos pela proteção governamental têm sido qualificados como instituições corporativas, mas não têm nada em comum com o verdadeiro corporativismo. Em qualquer circunstância, permanece sempre o fato de que a ideia corporativa ou sindicalista não tem como escapar da alternativa: economia de mercado ou socialismo. Qual? Então, realmente o Mises demonstra muito brevemente, mas ao mesmo tempo de maneira muito enfática, que não tem como você fazer uma distinção, tentar abordar uma das duas coisas, ou uma economia corporativista ou uma economia sindicalista, sem você acabar caindo na pergunta que ele encerra o capítulo brilhantemente: economia de mercado ou economia socialista? Qual? Então, na prática, o Mises deixa bastante claro nesse capítulo. É um capítulo mais curto, então esse vídeo também vai ser um pouco mais curto que os outros, não muito, tá dando 26 minutos aqui de gravação. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, como eu sempre falo na leitura comentada, por favor comente a sua dúvida, é muito importante. Ou só deixe um comentário aí para ajudar no engajamento, sei lá, coloca um up aí se você chegou até o final do vídeo aqui. Dá uma olhada também na descrição, além dos links que eu falei anteriormente, tem também os parceiros aqui do canal. Eu deixo sempre no comentário fixado também os links para a Loja da Liberdade. Usando o cupom Liberdade5 você ganha 5% de desconto na compra nos produtos na Loja da Liberdade. E também o link do WhatsApp do Natan, que é o parceiro aqui do canal na Make Easy English, para você aprender a falar inglês. Manda um zap lá para ele, o link aqui vai direto pro zap dele. Fala que veio pelo Libertário 013, faz o cadastro lá com ele lá, para a inscrição no curso de inglês, que aí você ganha 40% de desconto. E também, se você quiser contratar alguém para fazer thumbs tão bonitas quanto a minha, você pode contratar a Ana, que é a minha designer de thumbs. Ela cuida de Instagram também. Então o contato dela também está aqui na descrição. Isso posto, agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo. Comentem, compartilhem, se inscrevam se você não fez isso até agora. E por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.